Irmão que tem lido isto, vem? And they're given power, E lhes é dado poder, and we're going to find out who they are just in a minute. e encontraremos quem eles são em um minuto. Lord willing. O Senhor permitindo. Now notice who these prophets are. Agora observem quem são esses profetas. And now the Bible tells it here. E agora a Bíblia diz isto aqui. Sure it does, sure. See? Now, É claro, ele diz, naturalmente, vem. I notice Agora observe, in the middle of this 3.5 weeks now that no meio destas 3 semanas e meia agora, they're prophesying down here, que estão profetizando aqui embaixo, and the Revelation here said, and they prophesied 1,302 days. e Apocalipse diz, aqui diz, e eles profetizaram por 1.340 dias. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Atos capítulo 8, versículo 26. Atos 8, 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Bom Pai, permita-nos mais uma vez lançar um pouquinho de luz sobre o que nós temos explicado para as pessoas, para ajudá-las mais ainda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. A gente tem falado sobre um só indivíduo, uma só pessoa, um só homem. E eu quero falar um pouquinho sobre uma só esposa. Bem, para começar, o povo não está à altura de compreender a mensagem. Somente o eleito. No tempo do irmão Brana foi a mesma coisa. O irmão Brana diz: duvido que alguém esteja vendo o que está acontecendo aqui esta semana. Ele sabia que ninguém estava vendo aquilo. Então, a gente tem pregado coisas simples, que nós pregamos não é complicado. Falar de um só homem é complicado. Falar de um só Deus é complicado. É complicado falar de muitos.
Falar de uma só pessoa, como pode ser complicado, como as pessoas não entendem. Então, vamos lançar mais um pouquinho de luz para que as pessoas entendam o que é Deus tratando com uma só pessoa. Depois que Deus trata com uma só pessoa, Ele trata com os demais. Primeiro Ele trata com uma só pessoa. Isso é o irmão Branham que ensina. Então a gente vai notar Deus tratando com Pedro, e depois que tratou com Pedro, você sabe que todos os 12 apóstolos, eles foram entender e tiveram que receber o que Pedro tinha por revelação. E Jesus falou de Pedro. São Mateus 16, você vai encontrar ele falando de Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Então, o irmão Branham toma esta escritura e diz: ele não disse bem-aventurados sois vós, como falando dos 12 ou dos 11 que você sabe que tinha eleição. Aqueles 11 tinham eleição. Mas ele falou: bem-aventurado és tu. Era uma só pessoa. Bom, é melhor nós lermos o que diz o profeta. Estou reprisando isso mais uma vez para falar sobre uma só esposa, porque se Deus é uma só pessoa, e é a única pessoa, se Deus usa um só homem, o homem você pode começar lá atrás, no tempo de Noé era só Noé, no tempo de Enoque era só Enoque, no tempo de Abraão era só Abraão, todo o tempo de Elias era só Elias, Elias partiu e ficou Eliseu, depois de Eliseu, aí vem Jeú, e depois vem outros profetas, era um só. A gente tem na Escritura apenas um lugar onde Deus tem 2 profetas maiores. E irmão Branham diz que Deus nunca usou 2 profetas maiores, certo? Mas o irmão Branham mesmo pregou que Apocalipse 11 são 2 profetas, Moisés e Elias. São os profetas que Deus estará usando no período da grande tribulação para tratar com os judeus. Fora disso, é um só profeta, um só homem. Então ele tratou com João Batista. Todos teriam que ouvir João Batista. E depois ele tratou com o filho. Todos tinham que ouvir o filho. Não adiantava você depois ouvir, por isso que João Batista não estranhou quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e 2 de seus discípulos largaram dele e foi atrás de Jesus. João Batista não falou: vem cá, você é do meu ministério. Não, ele sabia, era um só homem, e ele sabia que o ministério dele tinha terminado. Deus estava usando um só homem. E sempre foi assim que Deus fez durante todas as eras da igreja. Quando Deus usou Paulo como profeta, depois ele usou mais 5 mensageiros, que não eram profetas, eram mensageiros. Depois ele usou o irmão Branham, profeta, só um. Apareceu muitos no tempo de Irineu, mas foi só Irineu. Você vai ver, gente boa estava ali por perto, mas Deus usou a Irineu. Ele não podia usar mais do que uma pessoa. Esse é o trabalho de Deus, isso é o que o irmão Branham ensina. Então eu digo, o povo dá mensagem por falta de revelação, porque não é muito estudar a mensagem não, porque o povo estuda a mensagem. Acho que é falta de revelação da mensagem. Então eles não conseguem ver Deus tratando com um só homem. Eles têm preocupação que seja eu, esquece de mim.
Lembra só no irmão Brana, Deus tratando com uma só pessoa. É só o irmão Brana. Deus não tratou com mais ninguém. Mas no tempo do irmão Brana tinha Billy Graham, Oral Roberts. Não era da noiva. Eles eram mensageiros para a igreja nominal e a pentecostal. Mas eles não eram mensageiros para a noiva. O mensageiro para a noiva foi só o irmão Brana, não tem mais nenhum. Foi só o irmão Brana que foi mensageiro para a noiva, que Deus usa apenas um. Não teve muitos no tempo do irmão Brana, teve vários homens. Que o irmão Brana mesmo diz: se o irmão fulano estiver pregando na cidade, eu nem vou fazer minha campanha naquela cidade, porque não precisa. Ele sabia, ele respeitava aquele irmão, tem um ministério de cura, de libertação, e que eu não preciso ir lá fazer também, mostrar que eu tenho. O irmão Brana era humilde neste ponto. Contudo, Deus estava usando para a noiva não o ministério daqueles outros homens, mas só de um homem. Só o ministério do irmão Brana. Você tem que chegar a isso até você ver que é um só Deus, é um só esposo, é uma só esposa. Se Jesus, se a Bíblia diz que o homem deve ter uma só mulher, então como Deus podia ter mais do que uma esposa? Tudo natural aponta para o espiritual, irmão Brana ensina isso. Se é uma esposa que o homem pode ter, você pode morar em países que é liberal, pode ter 2, 3, e elas até combinam, não sei como, né? Mas elas combinam, dá certo. Mas a Escritura diz que é uma só. E temos que acompanhar a Escritura. No tempo, depois que a mulher pecou, então aí veio a poligamia, era um homem com muitas mulheres. Se você lê Gênesis, você vai ver isso, porque a mulher foi quem pecou, foi a mulher que errou. Então, já passou a um homem, como Jacó, 2 esposas, 2 concubinas, e assim por diante. Você vai encontrar na Bíblia um Davi com 500 mulheres, vai encontrar Salomão também, com 1000 mulheres. Ele diz: entre as 1000 eu não achei uma, e entre os homens eu achei eu. Era interessante a mensagem também de Salomão. Agora, Cristo tem uma só. Cristo tem uma. Ele não tem mais do que uma esposa. As outras gostam dele. As outras são beneficiadas por ele, porque ele abençoa todo mundo. Deus não abençoa só a esposa deles. Você tem na Bíblia, Deus manda a chuva sobre bons e maus, justos e injustos. Deus não manda a chuva só sobre bons, ele manda para todo mundo. O que ele derrama do céu é para todo mundo. Então, você vê a maneira de Deus atuar, é que ele tem uma esposa e abençoa todo mundo. Este é o lado espiritual. O homem tem uma esposa, ele não faz nenhum favor, não vive fazendo favor para a esposa dos outros. Ele não fica fazendo favor para a esposa dos outros. E a única que você deve fazer favor é a sua esposa. Você deve cuidar dela, assim como Cristo cuida da igreja. Isto é o que Efésios mostra. E ele cuida, porque ele cuida de uma igreja. Ele é o cabeça de uma igreja. Você olha para 7 eras da igreja, 2 milênios, gente por todo lado que recebeu a palavra verdadeira no dia. Deixa eu voltar um pouquinho atrás. Em cada tempo que Deus usou um homem, era o povo que creu naquele homem, que era da esposa, que fazia parte da esposa. Eram os que creram em Paulo. Você sabe que Pedro depois até teve que ir para os judeus.
Ele não ficou entre os gentios. Paulo já foi um apóstolo aos gentios. Então nós temos uma mensagem de 2 milênios, Deus usando um profeta e depois os demais em cada época. O povo que cria e que creu em Irineu era parte do corpo daquele dia. O corpo de Cristo é formado dentro de 7 eras. Chegou a era dos pentecostais, deu os ombros. A era do Filho do Homem deu o pescoço. O profeta diz que é isto. Provando sua palavra, 211. E a revelação dos selos, a cabeça, Cristo. Porque passa pelos olhos proféticos de William Branham. São ministérios de Deus. Irmão Branham chegou a mostrar que os pentecostais também teve parte nos lábios. Mas os olhos eles não souberam nada. Por que não enxergaram o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo? Porque é uma igreja que não tem olhos. Ela é formada até os lábios, mas ela não tem olhos. Os olhos vieram depois dos pentecostais. Foi William Branham, o profeta, que é um vidente. É aquele que vê tanto o que foi, o que é e o que será. Foi o que aconteceu com o irmão Branham. Então é bom você olhar nisso. Cada época teve muito pregador, mas um foi escolhido. Quando você lê as 7 eras da igreja, Deus, o Espírito Santo escolhendo um homem, naquele espaço de tempo, de 100 anos, 200 anos, 1000 anos. Você pega a era de Lutero, olha, para chegar em Lutero, teve 1000 anos de trevas antes. A mensagem de um homem, aquele espaço de tempo, dentro daquele 1000 anos, o povo que creu na mensagem de Columba é o que faz parte. Mas tinha outros, depois Columba morreu e vieram outros pregadores. Não, continuava a era ainda. Era a mensagem de Columba. Era aquela mensagem, era aquele povo crendo no que aquele homem fez. Até que Deus levantou Lutero. Os eleitos foram aqueles que creram em Lutero. Depois os eleitos foram os que creram em Wesley. Cada homem com seu grupo. E aí vieram os pentecostais com o seu povo. Agora veio William Branham com o seu povo, o qual somos nós. Então veio William Branham, todos têm que crer no profeta. Se você faz parte do ministério profético, que vê, agora você vê tudo. Porque o William Branham mostrou tudo. O William Branham mostrou da semente da serpente até o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal. Então, ele mostrou tudo. Você crê num profeta que revelou tudo. Isto é o que nos ajuda. Pertencemos ao ministério do dia, que estava dos olhos à cabeça, mesmo que começou aqui no pescoço, no casamento. Mas a revelação dos selos veio exatamente na cabeça. Foi ali na pedra de coroa. Se vocês veem a foto que foi tirada em 28 de fevereiro de 1963, vocês notam que ela veio em forma de pirâmide, porque era o tempo dos selos. Era o tempo da pedra de coroa, que ia coroar quem? Coroar os eleitos que saíram de Laodiceia, que creram no ministério do Filho do Homem, que era aqui aquele ministério do pescoço, o Filho do Homem, provando sua palavra, 211, e chegou ao ministério do profeta. Eles creram que o homem é profeta. Nós temos um povo, e William Branham tem um povo que vem durante todo esse espaço de tempo, desde o tempo do irmão Branham, sua mensagem, sua pregação, primeira e segunda etapa, terceira etapa, até agora. Nós temos uma mensagem e nós pertencemos a este profeta que
viu e revelou para nós todos os mistérios que estava escondido na cabeça. Deus. Cristo é o cabeça. Para cima dos olhos é a mente. É aqui. Paulo diz: nós temos a mente de Cristo. Nos dias de William Branham, se você quisesse ter a mente de Cristo, você tinha que ter a mensagem do profeta. Porque ele era o profeta e trouxe uma mensagem que era a mente de Cristo naquele dia, revelando os mistérios que estavam escondidos no espaço de 6 milênios, dando a conhecer aos gentios as 7 eras da igreja, que é um período gentílico, quando Deus trata com o povo gentil, tirando dentre os gentios um povo para o seu nome. Amém. Então vocês notam que é um só homem, não tem jeito. Tinha aquele Lutero, mas tinha muitos homens que pregavam e que não estavam com Lutero e que vai pertencer ao corpo, irmãos. Então não precisava o Espírito Santo escolher Lutero. Dizia, não, são todos os homens do dia de Lutero. Ele escolheu só Lutero. O Espírito Santo é assim, não adianta nós queremos mudar. É a forma do Espírito Santo trabalhar. Não adiantava o povo no tempo do irmão Branham dizer, não, mas tem o irmão Branham, também todos os milhares de pregadores fora do irmão Branham, que são gente boa, boníssima, gente consagrada, e que também vai entrar. Então, para que Deus mandar um profeta? Para que Deus mostrar só um homem? É por quê? Porque com aquele homem são os demais que creem do jeito que ele está pregando. Não muda nada, não muda nada. Todos os demais homens, agora já estou te mostrando, os de fora não ia adiantar nada. É aqueles que creem em William Branham, na mensagem que ele pregou, primeira, segunda, terceira etapa. São estes que faz parte da esposa do último dia. São esses aí que faz parte. Até que chega o ministério da esposa. É uma só esposa. Então essa esposa, ela tem uma mensagem. Certo? Ela tem uma mensagem. E ela entrega essa mensagem. Já lemos aqui em Pérgamo 56, 57. Para vocês estudarem em casa, é bom ver essas coisas. É o irmão Branham que diz, ela tem o assim, diz o Senhor. Ela, a esposa. Então vamos colocar aí. Se tem o profeta, todos que viveram no tempo do profeta é que vão entrar. É aqueles que viveram no tempo do profeta, é a noiva do tempo do irmão Branham. E agora, nesse final, quando termina para a formação da esposa, porque no Brasil nós criamos no irmão Branham, mas crendo no irmão Branham, estudando as mensagens, 40 anos de estudo, que foi também 40 anos de juízo. Você tem que ver 40 anos. Irmão Branham diz assim, como Israel saiu do Egito, a noiva sai das denominações. Israel saiu do Egito, 40 anos ficou tocando de roda, nunca chegava em Canaã. 40 anos. Então, irmão Branham diz, é um tipo. Então eu tenho que crer, é o tipo. E o tipo vai corretamente, 40 anos, você conta então, 40 anos de 1963, quando os selos foram revelados. E o povo não conseguiu ver aquela revelação, mas saiu das denominações, saiu do Egito, mas veio morrendo no deserto. Em Cades Barneia, o trono de julgamento, logo depois que irmão Branham partiu, eles fizeram a doutrina de que irmão Branham ia ressuscitar para poder revelar 7º selo, 7 trovões, novo nome, visão da tenda, terceira puxada. Ali foi a Cades Barneia, o trono de julgamento. Cadê os 2 que sobraram? Porque foi ali onde você encontra 12 visitantes à terra,
e somente 2 permaneceu com a mensagem correta: Josué e Caleb. Os demais perderam, morreram no deserto, porque Deus tinha a mensagem de um só homem. O irmão Branham mostra que era Josué, e logo veio Caleb, apontando para aqueles que são fiéis a Josué. E nós sabemos que o irmão Branham teve o ministério de Moisés nos tirando do Egito, mas ele também teve o ministério de Josué nos introduzindo na terra que mana leite e mel, que são 7 selos, 7 trovões revelados. Amém? E nós estamos comendo da terra. Você entende? Do ano 2000 para cá, nós estamos comendo o que produz os trovões, o que produz a terra, o que produziu os selos, o que produziu essa revelação. Nós estamos comendo aí, plantamos e comemos. Por quê? Porque parou de cair maná. A gente tem que saber disso. Parou de cair maná. O maná não caiu mais. Você lê a Bíblia, o livro de Josué, você vai ver que eles entraram na terra e o maná está caindo. 1 ano. Porque era o prazo deles entrar na terra, plantar. Agora vocês plantam, porque vocês creram, vocês vieram do deserto, entraram em Canaã, plantem, plantaram. A hora que foram colher, que colheram, a própria Bíblia diz que no outro dia o maná parou de cair. Não precisa cair maná mais. Por quê? Porque agora você está comendo daquela fé que você plantou na terra que mana leite e mel, nos trovões, nos selos revelados. Amém? Bom, essas coisas são boas, mas o povo vai guardando isso, não acompanha a revelação. Eles estão com problema, formando doutrinas, dizendo, está dizendo que é um só homem, é o quíntuplo. Quem diz que não tem o quíntuplo? Eu seria um ignorante muito grande se eu dissesse, não, é um só homem, mas não tem quíntuplo. Não, vocês têm que saber que era um só homem, Paulo, mas tinha o quíntuplo. Mas era um só homem. Todos os demais ministérios tinham que ouvir Paulo. É o quíntuplo em operação. Mas todos tinham que ouvir Paulo. Se eles fossem ouvir Paulo e Pedro, ia dar um problemão. Ia dar problema. Por quê? Porque Pedro estava ensinando a circuncisão. E Paulo veio e disse que a circuncisão é feita no coração. Mas Pedro já estava ensinando a circuncisão na carne. Então ia dar problema. Por quê? Deus deixou que Pedro fosse para os judeus, mas Paulo fosse apóstolo e profeta aos gentios. Um só homem, uma só pessoa, um só indivíduo, uma só esposa. Naquele dia, aquele povo formou os pés, vamos dizer, que o irmão Branham mostra os pés depois com Lutero. Mas se você volta ali, no Pentecoste, já estava formando os pés, mas logo ela caiu. A igreja caiu em Niceia. 300 anos depois, a igreja caiu. E você vê que ela não caiu nos judeus, ela caiu em Niceia. É gentil. Está entre gentios. Onde a igreja caiu, onde entrou o adultério, onde entrou o casamento. Irmãos, é tão bonito ver a revelação que o irmão Branham traz. A era de Pérgamo quer dizer casamento. Exatamente aí onde Deus deu a mensagem do casamento da esposa e Cristo. É aí, a era de Pérgamo. Mas tem o casamento também da igreja com o Estado. Então tem 2 casamentos e você fica, qual? É 2 esposas? Não, uma é do Estado, a outra é de Deus. Então em toda época você vai encontrar 2, 3, até mais. Mas uma é a verdadeira. Uma é a verdadeira. Aquilo que Deus escolheu para aquele dia. Não tem ministério maior hoje do que o da esposa. E o ministério da esposa, como o irmão Branham diz que é dos selos, terá a noiva de Cristo ministério antes do rapto? Ele diz sim, é o ministério da hora. Mas será tão humilde.
Ele diz, é o ministério da hora. Será tão humilde? Porque ali começava. Mas nós teríamos um ministério, porque a esposa teria que ter um ministério, conforme está na Bíblia, Apocalipse 10, 8 a 11, ela tem um ministério, ela é uma esposa, porque ela tem um Deus só. Por isso que a doutrina trinitariana forma uma igreja adúltera. Porque se são 3 pessoas na divindade, não existe pessoa sem ter uma personalidade. Então, se são 3 pessoas, qual seria o marido da igreja? Vocês veem como que é uma grande confusão. 3 pessoas na Santíssima Trindade, como ele diz. Então, qual seria o marido da igreja? Esta igreja, com o marido desse jeito, com 3, ela é uma adúltera. Então, Deus tem uma igreja, ela tem um marido, a saber, Cristo. O que é Cristo? Cristo sempre nós aprendemos, é a palavra. O que Cristo é? O mistério de Deus. Mas quando chega no 7º anjo, o que é Cristo? Os selos. Ao nascer do sol, 201, 202. O que é Cristo? Os selos. E o que Cristo é? É Cristo, o mistério de Deus revelado. Então, no tempo do irmão Brana, foi revelado, porque Cristo foi revelado. Se nós não podemos crer nos títulos da mensagem do irmão Brana, a revelação dos 7 selos, também não teria como crer no título, Cristo, o mistério de Deus revelado. Porque a Bíblia não diz que é revelado. A Bíblia diz Cristo, o mistério de Deus. O irmão Brana que pregou, revelado. Porque ele era mistério dentro de 7 eras. Mas quando chega o último mensageiro, que ele é profeta, então aquele Cristo que é misterioso está revelado em carne humana. Essas coisas são boas que a gente vai. E tem gente que não acompanha. Não acompanha. Diz, o Osmar está pregando que a mensagem de um só homem, ele está anulando o quíntuplo. Não existe anular quíntuplo. Vocês deveriam aprender, isso daí são demônios na cabeça dos pregadores para formar doutrinas. Para formar doutrinas. O quíntuplo sempre está formado ouvindo um homem dentro do quíntuplo. É um homem dentro do quíntuplo. Quíntuplo é 5 ministérios. Para quem não sabe, talvez precise explicar para a gente que precisa conhecer um pouco das Escrituras. 1º apóstolo, 2º profeta, 3º evangelista, 4º pastor e 5º mestre. Então, o quíntuplo é o quíntuplo de Efésios 4:11. O quíntuplo está em operação através de um homem. Deixa eu voltar a reforçar. Isso não quer dizer que os 5 ministérios estão no homem, que no início sempre foi. No início, os 5 ministérios estavam em Jesus. Irmão Brana diz que Jesus foi até diácono. Quando ele pegou a Zorrague e chegou o rei nos cambistas dentro da igreja, irmão Brana diz que Jesus estava fazendo o papel de diácono. Jesus foi um diácono, Jesus foi um evangelista. Mas logo a igreja cresceu. Então ali se estabelece apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, que são mestres. Você tem o quíntuplo, 5 ministérios operando. Mas aqueles 5 ministérios está escutando o ministério. Quer dizer, 4 e o 5º é o profeta. Tem que se entender isso. É 4 ministérios. 1 é o profeta. Porque o 2º é o profeta. Apóstolo, profetas. Então, todos os demais ministérios escuta o profeta. Nós tivemos aí 2 milênios. Nós tivemos que escutar o profeta. Mas começou com Pedro. Sim, quando Pedro começou em Jerusalém. Depois foi a Samaria. Depois chegou à casa de Cornélio, nos gentios. E depois você vê que Paulo toma as rédeas e toca dali para frente, em Atos 19, de 1 a 5, Atos 22, 16, e ele começa a mostrar sobre o batismo que
Pedro mostrou no dia de Pentecostes, e ele vem e diz no livro de Gálatas: eu não fui a Jerusalém ter com os demais apóstolos, eu não aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Amém. Então, a mensagem durante 2 milênios é pregando o batismo que Pedro trouxe no dia de Pentecostes, mas que Paulo trouxe também ali na frente, que é o mesmo. E depois a ordem da igreja, a doutrina que você vai ter é aquela que Paulo mostrou, mesmo que Pedro, João, todos estão misturados ali, todos estão na Bíblia, você não pode ficar sem eles. Assim como no dia que teve Deus falando com um homem, Pedro, revelando para ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é a revelação, eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um homem. E todos os demais homens tiveram que ficar quietinho. Se fosse falar assim: você não vai falar nada? Eu, Pedro, disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E você, João? E vai procurando. Não, era só ele. Era aquela mensagem. O irmão Brana mostra isso. Então eu leio, eu cito a mensagem. É o irmão Brana que ensina todas essas coisas. Cristo, mistério de Deus revelado, parágrafo 484 até 495. É bom a gente ler nisso por uma parte para ajudar. Para vocês verem que é uma só pessoa que Deus usa, um só indivíduo. Você tem que estar ligado naquele indivíduo. Tem que estar ligado. Hoje, onde o povo tem que estar ligado? No meio de tantas noivas, haverá uma verdadeira, diz o profeta. Isso tem muitas. Parágrafo 72. Ao nascer do sol, tem havido igrejas e mais igrejas, noivas e mais noivas, porém tem que vir uma, aleluia, tem que aparecer uma noiva verdadeira. Agora, qual a noiva verdadeira? Você diz a primeira e segunda etapa, fizeram parte no seu dia. Você não pode anular esse povo. Fizeram parte no seu dia da primeira e segunda etapa. E muitos morreram no deserto. Mas logo em seguida, você vai ver que o ministério vem a esposa. Da mesma forma que o profeta pregou lá atrás. O ministério da esposa é os selos. É o irmão Brana que está mostrando em perguntas e respostas, 152 em diante. São os selos. Aquilo ali é o que o irmão Brana mostra. Terá a noiva de Cristo ministério antes do rapto? Sim, é o ministério da hora. Qual era o ministério da hora? Ele estava pregando perguntas e respostas sobre os selos. É o ministério da hora. Então, esse é o ministério da esposa. Ela sabe os mistérios, ela tem esse ministério, porque ela come o livro. Amém? Agora, muita gente não consegue acompanhar esse pensamento. Você pensa: o Osmar está fazendo isso daí porque é ele quer ser o cabeça. Eu não sou cabeça. Se eu conseguir ser cabeça da minha casa, já está bom. O que não é fácil, hein? Certo? Não é fácil. Mas querer ser cabeça de pastores? Não, isso é obra dos nicolaítas. Não sou cabeça de pastores. Agora, a esposa ela tem a mensagem, ela está pregando essa mensagem, aquela mensagem é cabeça. Quem crê naquela mensagem, viver aquela mensagem naquele dia, é o grupo escolhido do dia. Irmãos, teve o grupo escolhido da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da África, agora é do Brasil. Esse é o nosso tempo. Irmão Brana nem aqui veio, mas você tem uma mensagem igualzinha do irmão Brana, do mesmo jeito. Do mesmo jeito que ele pregou os selos. Ele diz: mas tem que pregar cura divina, fazer um trabalho. Você crê na cura divina, você prega a cura divina, não traz um trabalho pentecostal para dentro da mensagem. O que o irmão Brana pregou sobre cura divina? Ele diz: Deus não pode te curar mais. Por quê? Porque ele já te curou.
Não é questão de eu fazer um trabalho de cura divina. É você crer na mensagem do dia. Você crer e dizer: Deus já me curou. Está na Bíblia. Isaías 53. Pelas suas pisaduras fostes sarados. Quando Isaías pregou isso, levou 700 anos para Jesus aparecer ainda. E o profeta Isaías diz: pelas suas pisaduras. Ele vai ter pisaduras. Ele vai sofrer. Eles vão bater nele, lá no Calvário, mas pelas pisaduras, aquele sangue que escorre dele, e as pisaduras, as feridas que ele vai sofrer, ainda já fomos sarados. Ele foi sofrer 700 anos depois, e no tempo do profeta Isaías, ele creu, porque ele pregou assim. Ele não pregou: vocês vão ser sarados. Isaías não pregou no capítulo 53, quando o cordeiro morrer e ele tiver suas pisaduras, vocês vão ser curados. Não, Isaías diz que nós já fomos curados, pelas suas pisaduras fostes sarados. Então eu não vou ser sarado, eu já fui. Eu posso receber a bênção agora, eu posso receber a cura agora, mas eu já fui curado, não agora. Eu já fui curado naquele dia no Calvário. Eu fui curado. E na expressão bíblica do profeta Isaías, eu fui curado 700 anos antes. E na expressão bíblica de Moisés, eu fui curado lá no início da Bíblia. Porque Deus diz lá no início para Moisés: eu sou o Senhor que te sara. Amém. Bom, você quer mais do que? Eu creio que as pessoas precisam de parar e ouvir a mensagem. Elas têm que parar. Você viu aqui este homem, Israel no Mar Vermelho. Este é o nome da mensagem que o profeta pregou. Parágrafo 4. Filipe deixou um grande avivamento quando ele estava com um movimento por toda Samaria. Olha, Filipe estava revolucionando Samaria. E ele deixou aquele avivamento. Para quê? Como Deus se preocupa com um eleito. Talvez você faz um avivamento, não tem tanta gente para Deus selar naquele avivamento com a palavra, aí ele tem que buscar um outro fora. Não que em Samaria não houve, mas Deus teve que falar para ele parar com aquele avivamento, para ir atrás de um só homem. Um só homem. Isso é o que nós lemos aqui na Bíblia. Então aqui está. E foi ao deserto de Gaza, e foi ali para encontrar a um só homem. Quem deixa um avivamento, irmãos, de centenas e milhares de pessoas para ir atrás de um só homem? Fala: não, irmãos, eu tenho que ficar cuidando. Por isso, Jesus mostrou: deixa as 99 no aprisco e vai em busca de um só homem, uma só ovelha. O deixar no aprisco não quer dizer abandono, quer dizer o lugar certo, o recinto de ovelha, onde ela fica cuidada, onde ela tem alimentação, onde ela sabe que não pode sair dali. Ela fica quieta ali, até que o pastor volte com mais uma ovelhinha, uma só. E aí fez Filipe. Largou do avivamento em Samaria e foi atrás de uma só. Tem hora que o pregador vai atrás de uma só, mas que tem um dízimo gordo. Aí está errado, Deus é nosso juiz. Vai atrás de uma ovelha, mas aquela uma ovelha, pastora até briga por ela, porque ela tem dízimo gordo. Eu quero ver brigar por uma ovelha que tem salário mínimo, por uma ovelha que até precisa de uma ajuda, que não tem salário. E nós, os pregadores, ir atrás dessa ovelha. Alguém tem que começar assim. Só que as pessoas nunca acompanham a mensagem como o profeta pregou. Agora deixa eu ser claro para os irmãos, no que o irmão Brana diz,
eles não querem a mensagem de um só homem. Não sou eu que prego, não, gente, eu estou repetindo. O meu dever, como ministério de pastor, é repetir o que o sétimo anjo falou. Eu estou repetindo, o parágrafo está aqui, ó. Quem dizeis ser este? Não é quem dizeis ser aquele. É quem dizeis ser este. Era o ministério da ordem. Quem dizeis ser este? 128. Aquela mensagem de um só homem, eles não a queriam. Olha, Deus tem misericórdia. Você sabe o que no Brasil estão fazendo? Lutando desse jeitinho aqui. Osmar está pregando que a mensagem de um só homem. E ele está errado. Bom, foi Brana que falou. Fala que Brana está errado. Assim como vocês falam contra o dízimo também, falam contra isso daqui. E quem tem coragem de falar contra o dízimo está na Bíblia. Brana falou. Então eles têm coragem de falar também contra isso, mas só que eles usam o meu nome, por favor. Eu sou um que repete. Eu estou só repetindo. Eu estou profetizando outra vez que Deus trabalha e usa a mensagem de um só homem. Todos os demais no corpo de Cristo nesse tempo estão ouvindo aquela mensagem para não ter divisões, pensamentos vários, várias luas, que a lua aponta para a igreja, é várias luas. Não, só tem uma lua, só tem um sol. Irmão Brana chamou o sol do marido e a lua da esposa. E na ausência do sol do marido, a esposa reflete a luz do marido. Se na ausência de Cristo na terra, a igreja foi posta aqui, uma igreja, um corpo, um homem, uma pessoa, um indivíduo, uma só esposa, uma só lua, foi posta aqui para refletir a luz verdadeira do astro maior, do sol maior, aquele que ilumina todo mundo, dá bênção para todo mundo, mas só na lua ele joga a sua luz. Só na sua mulher você joga a sua semente. Só na lua verdadeira Cristo lança a sua luz e ela reflete. Não tem luz própria, irmão Brando diz, ela não tem luz própria. Mas ela reflete a luz do sol. Assim a esposa aprendesse como cristã e o marido cristão, ela refletir a luz do sol, a luz do marido, a palavra do marido, os negócios que o marido faz da forma correta, ela refletir da mesma forma. Não ele fazer um negócio e ela desmanchar. Não Cristo fazer um negócio e a igreja desmanchar. Não, a igreja reflete aquela luz do sol de Cristo. E é só uma igreja. Está aparecendo mais igrejas ainda, mais noiva. Mas agora, você sabe, tem uma que é verdadeira. Tem uma só que viu o Cordeiro fora do trono. Tem uma só que viu a intercessão terminar. Tem uma só que viu o sétimo selo em carne humana, chamado William Branham. Tem uma só que viu o novo nome estampado num homem mortal. Tem uma só que viu e pregou os 7 trovões. As demais são pequenas luas que estão refletindo a luz da igreja maior, do ministério que Deus está usando. Eles têm que falar alguma coisa. Por quê? Porque é tempo de falar o que esta luz falou. A luz, a igreja, a lua. Ela tem o assim, diz o Senhor, diz irmão Brana, Pérgamo 55 a 57. Ela tem o assim, diz o Senhor. Agora, olha o que os pastores, obreiros,
que não têm revelação, estão lutando contra isso. O Osmar está dizendo que a mensagem é de um só homem. Ele está errado. Ô pastor, vai estudar a mensagem, filho. Olha aqui, ó. Vou repetir, quem dizer ser este, 128, aquela mensagem de um só homem, eles não a queriam. Não, eles não a queriam. E Deus nunca lidou senão com um homem de cada vez. E sempre a mensagem de um só homem. Quando foi que ele lidou com o povo? E não com apenas uma pessoa? É um indivíduo, não um grupo. Aí você quer saber do grupo? Poderia ouvir o próprio irmão Brana falar sobre o grupo de Moisés. Aqui nós temos Moisés, o povo tinha que ouvir Moisés. Aí aparece Datã, Abirão, Coré, aqueles que têm aspiração ministerial como Coré, teve aquela aspiração profunda ministerial, e diz, ó, não é só Moisés. Ó, o irmão Brana, o que ele diz aqui? O meu tempo vai acabando. E o irmão Brana, o que ele diz eu tenho que ler para vocês. Cristo, mistério de Deus revelado, 491. Bom, 484, no final ele diz, olhe, somente em um indivíduo. Olhe, somente em um indivíduo, nunca em um grupo. Nós temos hoje um grupo de pregadores lutando contra nós. Mas eles têm que confessar que eles nunca souberam que o Cordeiro saiu do trono. Eles nunca souberam que o 7º selo era Brana, Deus encarnado, um novo nome, estava num homem. Eles nunca souberam antes dos 7 trovões revelados. Deixa eles falarem contra. Deixa eles levantarem. Os corés do dia. Levantou nos dias de Moisés, não vai levantar no meu dia. Oh, levantou nos dias do irmão Brana. Você lê lá em Números, Coré está dizendo, Moisés, não é só você que é santo, não. Toda a congregação é santa. E Deus diz, é só Moisés. Vocês têm que ouvir a Moisés. Quiseram fazer a sua parte, a terra abriu a boca. Então o que vocês vão ver, essa terra abrir a boca, engolir esses pregadores. Sabe que a terra abre a boca? Terra, dinheiro, mulher, fama. Eles vão afundarem. Eles vão afundarem nisso. Porque eles levantam não contra um homem, eles levantam contra o profeta. É o profeta que diz que a mensagem é de um só homem, é de um só indivíduo, é de uma só pessoa. É o profeta que fala, e Deus tem uma só esposa. Agora, depois daquela esposa, começa a partir ramificações. Ó, eu tenho isso a mais, eles não têm isso, eu tenho isso daqui. Não, você não tem nada. Aquilo que você tem, o próprio profeta diz que ele não pode fazer mais. Ah, eu tenho um dom de cura aqui. O profeta diz que ele não pode curar mais, ele já curou. Por que não prega que ele já te curou? Já está tudo em você. Prega, o povo já tem a cura em si. Não precisa idolatrar mais um homem. Deus veio num profeta para falar isso. Um profeta que orou pelos enfermos, curou enfermos. Foi ele que pregou isso. Não foi um incrédulo que pregou isso, não. Foi um homem cheio, dotado de dons, de cura divina. Diz, Deus não pode te curar mais. Quando ele falou, na terceira puxada, com a atração sobre a montanha, 145, 146. Leia até o 156 aí. Aí está. Sua identificação, ele diz aqui, ó, é com um indivíduo. Vocês entendem isso? Vocês entendem? Cristo, mistério de Deus revelado, 491. Eu estou lendo a mensagem, pregadores, pelo amor de Deus. O quíntuplo não termina. 5 ministérios, mas tem um, que todos aqueles ministérios estão unidos. É uma só pessoa. No tempo de Paulo, no tempo de Irineu, no tempo de Martim, no tempo de Columba, no tempo de Lutero, no tempo de Wesley, no tempo de Brano, no tempo da esposa. Mas é uma só mensagem. Estão dividindo o manto. O irmão Brando diz, é um indivíduo, uma só pessoa.
Agora esse daqui é mais forte. Todo o inferno está contra esse ensinamento. Meu Deus do céu, será que esses irmãos, esses pastores que estão mandando e-mails para o povo, dizendo o Osmar está errado, dizendo que o ministério é de uma só pessoa, isso está errado, será que eles têm coragem de escutar isso daqui? Que todo o inferno está contra este ensinamento de Deus em uma só pessoa, todo o inferno, isso daqui está chamando eles de inferno, eles não podem aceitar isso. Todo o inferno está contra esta verdade, porém, isto é a verdade. É o William Branham que está falando. Eu creio num profeta. Eu não vivo pregando para atrapalhar ministérios, não. Eu vivo para poder iluminar o povo, ajudar o povo. Eu não nasci para cegar, ainda que a mensagem, quando se prega, ela corta, ela mata, ela corta e dá vida. Mas eu não nasci para só matar. A mensagem, eu tenho uma mensagem que dá vida. Essa mensagem foi que vocês estão ouvindo desde o ano 2000. Uma mensagem que dá vida. E aí, meu irmão? Cristo, mistério de Deus revelado, 492. É tão tremendo, 493, 495. Escuta. Aí está ela, a revelação. Não eles, mas ele. Um indivíduo, não um grupo, um indivíduo. Todo o inferno está contra isso. Então eu não tenho que me preocupar, porque todo o inferno está contra. Deus está trabalhando numa só pessoa. Todo o inferno. Agora, vocês sabem onde Deus começou a trabalhar numa só pessoa. Vocês podem colocar datas. Mas essa data vai servir para vocês mesmos, que é o período que vocês foram chamados, disso que o irmão Branda diz aqui. Todo o inferno está contra esta mensagem, esse ensinamento. Deus trabalhando numa só pessoa. Agora aqui temos o quinto. Temos. Eu sou o pastor, pela graça de Deus. Eu sou um pastor do quíntuplo. A esposa de Cristo é o profeta. Eu não sei se você vai entender isso. Mas a esposa, porque ela tem o assim diz o Senhor, então ela é profeta. Ela é profeta. Você pode não querer colocar isso daí na tutela de nenhum homem. Não vou colocar isso sobre nenhum homem. Coloca só sobre a esposa. Ela é que tem o assim diz o Senhor. Então ela é profeta. Quem tem o assim diz o Senhor é o profeta. E esta é a esposa desse dia. Uma só. Saiu ramificações, não são esposa. Vocês vão perder tempo. Só vão passear, só vão ficar alegres, só vão pular, gritar, regozijar. Os pentecostais fazem isso, meus irmãos. Até hoje. E a esposa de Cristo é tirada naquele tempo que tem um profeta na terra, um mensageiro na terra. E hoje, no tempo da esposa na terra, uma só esposa. E agora todos têm que falar aquela voz, porque o profeta diz que Deus deu essa voz para a esposa. Veio a mensagem, Laodiceia, bem no finalzinho. Essa voz está na esposa. Ele deu esta voz para ela, a voz da esposa. Senhor, ajuda este povo, Pai. A gente não quer perder e nem que os outros se percam. Por isso estamos aqui, não para condenar, mas para auxiliar, para ajudar, se a gente servir de ajuda, Senhor. Porque tem gente que não quer a mão da gente. Tem gente que acha que a gente vai se tornar um nicolaíta ou é um nicolaíta e não quer a mão e dá a mão para o anticristo, dá a mão para a besta. Dá a mão, como diz o seu profeta, todo o inferno está contra esta verdade, este ensinamento, Deus tratando com uma só pessoa. Ajuda seu povo, orienta a sua igreja, perdoa nossos pecados. Tira todo o mal de nós, que ninguém olhe para nós, olhe para a sua palavra, olhe para Cristo, olhe para a verdade, olhe para a revelação.
em nome do Senhor Jesus Cristo. O enfermo é curado pelo poder de Deus. Todo doente receba a libertação que o Calvário determinou para você. Creia, receba a sua bênção, receba a sua cura. A tua fé te salvou. Vai-te em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Estar em um país aonde eu possa sempre ser feliz. Lá o pecado não entrará, nem a morte também. Eu quero morar na Nova Jerusalém. Esta cidade, as ruas são de ouro e cristal. Ali só existe o bem e não existe o mal. Eu quero estar neste país para ser sempre feliz. Estar em um lugar aonde o próprio Jesus foi preparar. Eu contemplarei meu Jesus e a glória que Ele tem. Eu quero morar na Nova Jerusalém. As ruas são de ouro e cristal. Ali só existe o bem e não existe o mal. Eu quero estar neste país para ser sempre feliz. Nesta cidade, as ruas são de ouro